Então, vamos começar a aula. Lembrando que de um slide para o outro, eu vou adicionando os demais alunos que forem entrando na reunião. Então, a gente hoje vai falar das meninges, né, e do líquido cérebro espinhal, ou líquor, né? Então, a gente sabe que o sistema nervoso central, ele é dividido do esqueleto axial por membranas, né? Essas membranas, a gente vai chamar esse conjunto de membranas de meninges, tá certo? Então, o sistema nervoso central, ele é completamente envolvido por membranas de tecido conjuntivo, né? Que tem fibras de colágeno, né? Que vai isolar e proteger o sistema nervoso central, tá certo? Então elas isolam e protegem. E a gente dá o nome dessas membranas, o conjunto dessas membranas, a gente dá o nome de meninges. Nessa figura, o que a gente vê nessa figura? A gente vê aqui, desde o couro cabeludo até a parte interior aqui do cérebro, a gente vê algumas estruturas. Então, mais externo, a gente tem o couro cabeludo, né, que é constituído por pele e tecido celular subcutâneo, né. Abaixo do tecido celular subcutâneo, a gente tem uma pequena, uma pequena camada aponeurótica que a gente dá o nome de gália, tá certo? Então tem o nome de gália, que ela é colada ao periósteo. Então no crânio a gente só vai ter periósteo na camada, na lâmina ou tábua externa do crânio, né? Porque o osso do crânio é dividido em tábua externa, em díploe e tábua interna. Então, a tábua interna, ela não contém periósteo. Por quê? Porque se tem periósteo, pode formar calo ósseo, né? Não seria interessante a gente ter um calo ósseo na tábua interna, porque isso iria comprimir as estruturas nervosas, e a gente sabe que o cérebro ele é muito delicado e que muitas vezes qualquer lesão expansiva que mude a sua anatomia ou comprima o encéfalo pode causar crise convulsiva, né? Então, se após uma fratura formar um calo ósseo, se formasse, o risco de crise convulsiva seria muito alto. Então, o sistema nervoso não existe periósteo na camada do osso interna, né? Então a gente tem o couro cabeludo, que é a pele e o tecido celular subcutâneo. A gente tem aquela lâmina aponeurótica que a gente dá o nome de gália, e colado à gália a gente tem o periósteo, que também é colado à tábua externa da díploe. Tá certo? Por isso, muitas vezes, quando
um paciente tem um trauma, ele pode formar aquele famoso galo, né? O galo é uma coleção que se forma abaixo da galha. Então, geralmente é uma coleção subgaleal. Então, de cima para baixo, a gente tem couro cabeludo, né? Pele, tecido celular subcutâneo, galha, periósteo, tábua externa do crânio, né? A díploe, a tábua interna. E a gente tem as meninges e depois tem o sistema nervoso central. Então, do plano mais superficial para o profundo, isso nas meninges, a gente observa a dura mater. A dura mater é a meninge mais espessa e resistente, né? Também conhecida como pachymeninge, que pachy é duro, né? Também conhecido como pachymeninge. E também existem outras camadas que a gente vai chamar de aracnoide e da pia mater, que está em contato estrito aqui com o sistema nervoso central. Então, de fora para dentro, a gente tem a dura mater, a aracnoide justaposta a ela, que vai se conectar com a pia mater. A gente sabe que a aracnoide com a pia mater pode ser chamada também de leptomeninges. A aula de hoje é bem light, né? Bem light mesmo. Então, a dura mater, então, a dura mater é essa membrana mais externa e resistente, né? Ela é rica em tecido conjuntivo, rico em fibras de colágenos, por isso que ela é bem resistente. A sua inervação, ela provém principalmente do nervo trigêmeo. E ela é ricamente vascularizada através da artéria meningea média, ou meningea média, ou artéria meningea média. No cérebro, a gente vê que no cérebro não tem terminações nervosas. Então, o cérebro, de maneira geral, ele não dói. Então, o paciente não tem estímulo de dor, mesmo que a gente faça uma lobectomia. Então, muitas vezes a gente consegue operar os pacientes acordados. Se o paciente tem um tumor numa área perto da área de Broca, então a gente pode operar ele acordado para a gente aferir durante a cirurgia se realmente não está causando lesão nessa área, né? Se o paciente não fica com afasia. O que a gente tem que anestesiar? Então, a gente tem que anestesiar o couro cabeludo e a dura mater, que são estruturas que dói no crânio, né? Os vasos também têm inervação para dor. De maneira geral, o encéfalo não dói. E ela é ricamente vascularizada, a dura mater. A dura mater, ela está acolada, praticamente não existe espaço entre a dura mater e o osso. Então, ela se adere firmemente ao osso. Só que a dura mater, ela é ricamente vascularizada, principalmente na convexidade do cérebro, através da artéria meningea média, né? Que é um ramo da artéria maxilar, que por sua vez a artéria maxilar é um ramo da carótida externa. A gente sabe que a carótida interna, ela não tem ramo extracraniano.
Então a gente vê aqui ó, toda a superfície, realmente a artéria meningea média forma essas cavidades na lâmina interna ou tábua interna da díploe, né? E aqui recobre firmemente aderida a, a dura mater recobrindo o osso. Então muitas vezes quando há um trauma e tem fratura do crânio, muitas vezes pode romper, né? Se tem um traço de fratura aqui assim, ó, muitas vezes rompe um ramo dessa artéria meningea média, dando um hematoma extradural, que está por fora da dura, ou epidural, que está acima da dura mater. Então, o espaço extradural ou epidural, ele é um espaço que não existe, porque a dura mater adere firmemente ao osso. E a gente sabe que ela é inervada pelo trigêmeo. O nervo trigêmeo é quem vai dar a inervação praticamente toda da cabeça, né? Então, no encéfalo, a dura mater... É, Oi? Uhum. então, o hematoma subdural seria entre dura mater e aracnoide, correto? O hematoma subdural... Não, não. Ou não? Subdural, isso, correto. Isso, correto. Tá, certo. Entendi, então, obrigado. Então, o epidural, ele... Veja que são vasos diferentes, né? O epidural, ele é um hematoma arterial, artéria meningéia média. O subdural, existem vasos que vão comunicar, que a gente diz que geralmente são veias, que são veias emissárias, que vão conectar vasos do espaço aqui subaracnoide com o osso, né? Que vão fazer uma travessia e vão se anastomosar, muitas vezes com é, o, a vascularização do couro cabeludo, que está externa ao osso, ou que muitas vezes vão se conectar com os vasos aqui do interior da díploe, que a gente chama isso de veias emissárias. E a gente sabe que essas veias emissárias também têm o nome de veias pontes. Elas também podem se romper aqui nesse espaço entre a dura mater e a aracnoide. Esse também é um espaço virtual, né? Em que a dura mater se adere à aracnoide e pode muitas vezes formar um hematoma subdural. O hematoma subdural ele é muito mais comum do que o hematoma epidural, tá certo? Então, se o paciente teve um trauma na cabeça, a chance maior dele é de romper essas veias pontes, né? E formar um hematoma subdural, tá certo? Qual que mata mais? A gente pode pensar que o que mata mais é o epidural, porque é um hematoma arterial. Então, ele é um hematoma que, se ele é arterial, ele cresce muito mais rápido do que um hematoma subdural, que é venoso e que muitas vezes ele tem uma resolução espontânea, né? Só que, geralmente, o hematoma subdural, ele mata mais não pela hemorragia no cérebro, mas pelas lesões associadas. Então, lesão abdominal, lesão de tórax, que muitas vezes esses pacientes que têm esses hematomas subdural são pacientes vítimas de trauma de alta energia. Então, ele morre, mas não é da cabeça. Ele morre das outras lesões associadas. Mas o mais perigoso é, com certeza, o hematoma extradural, o epidural, que é uma hemorragia arterial. Tem que resolver rápido, né? A artéria, o hematoma tem uma expansão muito mais rápida. Então, a gente vê que o folheto da dura mater, ele é um folheto que tem duas folhas, entendeu? Ele é um folheto que tem duas folhas.
Na primeira cirurgia, neurocirurgia que eu entrei, no R1, a pessoa fica com receio de quando faz a durotomia, quando a gente vai recortar a dura, a gente tem um certo receio de lesar o cérebro que está embaixo. Então, às vezes a gente vai, faz uma incisãozinha e aí acha que já é parênquima cerebral e que está ali, mas na realidade muitas vezes eu abria só a lâmina externa da dura mater e aí não conseguia, com medo de chegar até a aracnoide e tudo. Então, muitas vezes a gente vê essa outra camada, né? Esse folheto interno da dura mater. Então, o folheto externo, ele é um folheto que está colado à tábua interna da dípole. E o folheto interno, ele é o folheto que está em contato direto com a aracnoide. Alguma dúvida daqui? A gente vai com calma, porque a aula de hoje é bem light mesmo. Aqui a gente vê claramente que a artéria meningea média, ela e vai irrigar aqui a dura mater, praticamente em toda a convexidade do cérebro, né? Muitas vezes, quando ela sai do osso, ela tem uma extensão aqui, ela forma uma pontezinha aqui do osso com a dura mater. Quando a gente tira o osso, então quando a gente tira o osso aqui, a gente vê aqui onde geralmente a gente lesa ela, né? Porque aqui ela tem aderência ao osso e geralmente no início aqui não tem aderência. Então a gente puxa o osso e começa a sangrar daqui, né, durante uma neurocirurgia. E esses dois folhetos, né? O folheto interno e o folheto externo da dura mater, eles muitas vezes, o folheto interno, ele vai se destacar do externo e vai formar pregas e cavidades em seu interior. As pregas, muitas vezes a gente dá o nome a essas pregas de foice do cérebro, que é o folheto que vai aqui percorrer praticamente toda a superfície medial do cérebro, né? Que a gente dá o nome de foice, porque tem esse formato em foice. Então, vai estar aqui no sulco ou na fissura interhemisférica. A gente sabe que aqui na parte anterior, o giro do cíngulo, ele é descoberto. Então, essa foice do cérebro, ela expõe mais ou menos no terço médio, praticamente metade do giro do cíngulo aqui no frontal. Então ela não fecha completamente o giro do cíngulo, né? Muitas vezes a gente pode pensar que ela está seguindo aqui o corpo caloso, mas ela tem essa parte mais frontal, mais alta, que deixa com que o giro do cíngulo, aqui seria o corpo caloso, parte do giro do cíngulo passa por baixo dela. Então, ela não separa completamente o hemisfério cerebral direito do hemisfério cerebral esquerdo. E existe várias aderências, muitas vezes, que um giro do cíngulo está tocando o outro giro do cíngulo, principalmente na parte frontal dessa foice do cérebro, né? Aqui na parte que vai separar a fossa média da fossa posterior, vai ter uma prega que é a tenda do cerebelo, né? Que vai separar o cérebro, né? O lobo temporal e occipital do cerebelo, né?
principalmente do cerebelo e do tronco cerebral, que está na fossa posterior. Existe uma pequena prega que ela é incompleta, né, por conta do vermes do cerebelo, que é a foice do cerebelo, que vai é, fazer uma pequena separação, né, porque ela é incompleta, dos hemisférios cerebelar. E existe uma, uma prega horizontal que vai recobrir a célula, né, que a gente vai dar o nome de diafragma da célula. Então, basicamente, existe essas quatro pregas, né? Que é a foice do cérebro, que é a tenda do cerebelo, que é a foice do cerebelo. A foice do cerebelo, muitas vezes, ela, em alguns pacientes, ela não existe. Então, ela é bem constante. Mas as demais são constantes. E o diafragma da célula. E a gente sabe que entre uma cavidade, entre a lâmina interna e a lâmina externa da dura mater, existe os seios durais, que a gente vai falar mais na frente. E veja que essa disposição da tenda do cerebelo, ela deixa aqui um buraco, né? Deixa um buraco por onde vai passar o tronco cerebral, que a gente dá um nome de forame de Pacchione. E também a dura mater, essas duas lâminas, a lâmina interna vai mandar as pregas e muitas vezes entre a lâmina eh, interna e externa vai formar lagos venosos com o epitélio que a gente vai chamar de seios durais, que vai compor o sistema de drenagem venosa do cérebro, tá certo? Então, os seios durais são canais venosos. Internamente, eles têm endotélio, que contém sangue proveniente das veias do encéfalo e do globo ocular. Eles vão formar o sistema de drenagem do cérebro, que vai drenar quase tudo para as veias jugulares internas. Os principais, a gente vai falar dos principais, que são o seio sagital superior, o seio sagital inferior, o seio reto, os seios transversos, os seios sigmoides, o seio occipital, o seio cavernoso, o intercavernoso, o esfenoparietal, o petroso superior, o petroso inferior e o plexo basilar. Só que existe uma área entre a lâmina interna e externa da dura mater, que não vai ter um seio, né? Na realidade vai ter o gânglio trigeminal, que a gente denomina de cavo trigeminal ou de Merkel, que vai ser o gânglio do quinto par craniano. Então, o gânglio trigeminal ele está localizado entre as duas lâminas, né, da dura mater. Só que não tem endotélio porque não é espaço vascular, né? Então, é isso que a gente vê. A gente vê a foice do cérebro, né? A gente vê a tenda que vai correr para a lateral, a tenda do cerebelo. A gente vê uma pequena prega que é a foice do cerebelo. E aqui separando
a cela, né? Separando aqui a hipófise com a haste hipofisária, que vai se conectar aqui a um infundíbulo. A gente tem o diafragma da cela. Veja que aqui na parte frontal, a foice do cérebro ela começa a ser mais alta, né? E esse espaço entre as duas meninges, né, entre a dura mater, vai ter endotélio, que vai formar lagos venosos, que a gente vai dar o nome de seios durais. Os principais seios durais são a foice do cérebro, o seio sagital superior, que está superiormente aqui à foice do cérebro. Ele vai correr aqui na linha média, em toda a extensão, e vai se confluir. E na parte inferior da foice do cérebro existe o seio sagital inferior. Então, ele é um sistema de drenagem do cérebro. Existe o seio sagital superior e o seio sagital inferior. O seio sagital inferior, ele vai se conectar com a veia cerebral magna ou veia de Galeno, onde a veia de Galeno ou cerebral magna vai receber as veias cerebrais internas e as veias basais de Rosenthal e vão formar a veia cerebral magna ou de Galeno. Ela vai se unir com o seio sagital inferior e vai formar o seio reto. Vai formar o seio reto, que também vai confluir. Aqui nessa visão a gente vê outro sistema importante. Então aqui na asa menor do osso esfenoide existe um seio de drenagem que está colado. A gente vai ver que ele é um pouquinho posterior à asa, aqui na profundidade da asa, que ele vai drenar para o seio cavernoso, que é o seio esfenoparietal. Ele vai drenar para o seio cavernoso. Então veja que eu não estou falando de veia, estou falando só de seios. Tá certo? As veias vão desembocar nos seios. Então o seio artéria e veia a gente vai falar na próxima aula. Então existe o seio esfenoparietal, que vai correr aqui ao longo da asa menor do osso esfenoide e que vai desembocar no seio cavernoso. O seio cavernoso ele está lateral aqui e ao redor da hipófise, né? De um lado e do outro. Ele forma essas conexões que parecem várias cavernas ou lagos venosos de um lado e do outro e são conectadas pelo seio intercavernoso. Esse seio cavernoso ele também vai receber drenagem dos vasos orbitais. Então, a veia oftálmica superior e inferior também vai drenar para o seio cavernoso. Esse seio cavernoso, ele vai drenar aqui na parte superior do osso temporal, aqui no ápice do desfiladeiro temporal ou na parte petrosa do osso temporal, ele vai se dirigir aqui até na união entre o seio transverso e o seio sigmoide. Então, na união entre o seio transverso e o sigmoide, ele vai se unir nesse ponto, que a gente dá o nome desse seio de seio petroso superior. Esse sistema de drenagem aqui, por onde passa a basilar posterior ao clivus, a gente dá o nome de
de plexo venoso basilar. Esse plexo venoso basilar, ele também vai receber drenagem do seio cavernoso, só que agora ele vai drenar para, para o final do seio sigmoide, que a gente vai dar o nome a esse seio de seio petroso inferior. Então, aqui a gente tem a confluência dos seios, por onde vai drenar o seio occipital, né? Por onde vai drenar o seio reto, por onde vai confluir, o seio sagital superior. Então, vão confluir todos para cá, que a gente dá o nome de confluência dos seios. O tórcula de Herófilos, né? A gente também chama de tórcula. E quando chega nessa tórcula, o seio transverso vai se continuar aqui, vai se continuar em seio transverso, vai se continuar em seio transverso de um lado e do outro. A gente sabe que sempre existe um seio dominante, na maioria das vezes é o seio direito. Vai se continuar aqui no osso occipital, mais ou menos horizontal. Quando ele chegar aqui à altura da mastoide, ele vai fazer um S. E quando ele começar a fazer esse S, daí vem o nome de seio sigmoide. E ele torna-se seio sigmoide quando o seio petroso superior entra no seio transverso. Então a gente chama, a partir desse ponto, de seio sigmoide. E o seio sigmoide, junto com o seio petroso inferior, vai drenar para o forame jugular. Pessoal, vou pedir só um minutinho aqui, só para me ver uma coisa aqui, já volto, só um minutinho. Aqui a gente pode aproveitar a anatomia. Aqui a gente vê a meningeia média, né? Artéria meningea média, que vai ser ramo da artéria maxilar. Ela vai sair aqui, vai ganhar a cavidade do crânio através do forame espinhoso, né? A gente vê aqui o gânglio trigeminal, né? Então, vai ter aquelas duas partes da dura mater, a externa, que está por baixo aqui, e a interna, que vai envelopar aqui por cima, formando, né, o cavo de Merkel, que ele vai ter três divisões, né? Que é a divisão, que é V1, que é a divisão oftálmica, né? Que vai passar pela fissura orbitária superior. Existe V2, que é a divisão maxilar, que vai passar pelo forame redondo. Existe a divisão mandibular, que é V3, que vai passar pelo forame oval. Aqui a gente vê na face lateral da fossa posterior, no desfiladeiro temporal, a gente vê o meato acústico interno com os complexo sétimo e oitavo e o nervo intermédio entre eles. Inferiormente, aqui ao nível do forame jugular,
vai ter os pares craniano, o nono, o décimo e o décimo primeiro. Aqui na face lateral, aqui bem no côndilo, a gente vai ver o nervo hipoglosso. Aqui a veia oftálmica superior. Aqui foi retirado o bulbo, né? Então, foi retirado o bulbo e a gente vê o segundo par craniano, que são os nervos olfatórios. Depois teria o bulbo, que já são fibras pós-ganglionares, né? A gente considera que o bulbo e trato. Qualquer pergunta, pode a gente parar a aula para responder. Então, é mais ou menos esse formato. A gente tem a confluência dos seios, o tórcula, né? Existe o seio sagital superior, que vai confluir, e o seio sagital inferior, que vai formar o seio reto, junto com a veia de Galeno, né? Junto com a veia de Galeno, ou, ou, ou veia central, né? Veia de Galeno, veia central, que vai formar o seio reto, que também vai confluir. A gente sabe que quando esses dois se confluem, vai se dividir em seio transverso de um lado e do outro, e que depois vai formar esse S, que é o seio sigmoide, e que vai descer pela veia jugular. Existe também a drenagem do seio cavernoso, que se comunica com o do outro lado pelo seio intercavernoso, que vai drenar o seio cavernoso, parte vai drenar através do seio petroso superior, que vai desembocar aqui no ponto imediatamente superior do seio sigmoide, e o seio petroso inferior, que vai drenar aqui onde o seio sigmoide vai se unir para formar a veia jugular. Aqui a gente vê o sistema de drenagem da órbita, né? A veia orbitária superior vai drenar a parte superior do cone orbitário, né? E existe a veia orbitária inferior. E essas duas veias vão se dirigir para o seio cavernoso. Existe um sistema de anastomose dessas veias orbitárias com as veias extracranianas, né? Principalmente as veias que irrigam a superfície dorsolateral nasal e também a superfície superior da maxila. Essa veia a gente dá o nome de veia angular. Ela tem sistema de anastomose com as veias veias orbitais oftálmica superior e inferior. Então, algumas infecções do sistema venoso extracraniano pode se conectar e acabar sendo transferido para o sistema de drenagem intracraniano, que pode ser uma situação bem grave, né? Alguns processos de infecção, o paciente está com infecção, uma acne infectada, pode dar uma trombose de seio cavernoso piogênica, que faz quando a gente trombosa esses veios, né? Essas veias elas não drenam, né? Então elas ficam muito túrgidas e acabam empurrando o globo ocular para frente, né? Dando uma proptose ocular, que é diferente
É diferente da proptose pulsátil da fístula arteriovenosa. Mas muitas vezes a gente pode ter essas situações. A gente vê um corte mais ou menos na cela, né? Aqui a gente vê a hipófise. É um corte coronal, né? Então o corte é esse. Do seio cavernoso. Então o seio cavernoso são vários lagos, né? Que se conectam. Então é um lago venoso que vai se conectar aqui, ó, pelo seio intercavernoso e o seio cavernoso esquerdo e o seio cavernoso direito e seio cavernoso esquerdo, né? Então, a gente vê que o nervo craniano, que ele tem uma relação mais interior com o seio cavernoso, é o sexto nervo. Os ossos também estão dentro do seio cavernoso, mas na periferia. Então, o único que está dentro do seio cavernoso de verdade é o sexto nervo. O terceiro e o quarto estão na periferia mais alta e terceiro, quarto e o sexto também está na periferia e muitas vezes podemos ter a primeira divisão do trigêmeo e dependendo do corte do seio, aqui a gente não vê, a gente também pode pegar a segunda divisão do trigêmeo, como também estando dentro do seio cavernoso. Então a gente tem o terceiro par aqui, né? E a gente tem o quarto par, que é o troclear. Então, óculo motor, troclear. E o abducente é o único que a gente sabe que é do interior do seio cavernoso. E aqui a gente vê as duas divisões, V1 e V2. Então, a gente vê que a artéria carótida interna, ela vai trafegar formando um S, que é o sifão carotídeo, no interior do seio cavernoso. Então, em uma arteriografia, quando eu vejo aquele formato em S, eu sei que a artéria carótida interna, ela está dentro do seio cavernoso. Então, muitas vezes pode ter aneurismas aqui na artéria carótida e essa artéria se comunicar com esse sistema de veias. E aí, se isso acontecer, se romper o aneurisma dentro do seio cavernoso, vai ficar túrgido, né? Agora, esses vasos por sangue arterial, porque não vai drenar, né? A artéria é um sistema de alta pressão que vai se comunicar com o sistema de baixa pressão. Então a gente vai ter uma proptose ocular, porque vai preencher tudo, isso aqui vai ficar tudo túrgido com sangue arterial. Só que o olho agora ele vai pulsar devido à pulsação da artéria carótida. A dura mater, na coluna, ela tem uma disposição um pouco diferente. Não existe aquela lâmina interna que está fortemente aderida ao osso. Então a dura mater na coluna, ela só tem aquela lâmina interna, né? No canal vertebral, a dura mater tem apenas um folheto, que corresponde à continuação do folheto meníngeo da dura mater craniana. Então não existe essa forte aderência da dura mater com o osso. Quando a gente faz uma ressecção posterior da vértebra, a gente consegue ver a dura mater
sem nenhuma aderência com o osso. Existe um espaço que agora é um espaço verdadeiro, não é um espaço virtual como no crânio, agora é um espaço verdadeiro, que tem gordura epidural, vasos e ligamento amarelo nesse espaço. A gente vai ver em outros slides melhor esse detalhe. Então, quando a gente abre a dura mater, a gente vê essa disposição aqui. Existe a pia mater, que está fortemente aderida ao sistema nervoso, à medula, a aracnoide, né? Existe esse ligamento que ancora de cima a baixo a medula, vai ancorar a dura mater, que é o ligamento denteado ou denticulado. Ele vai ancorar e dar esse formatozinho para o tecido nervoso. Então a gente já falou de dura mater, agora a gente vai falar de aracnoide. Então a aracnoide ela se dispõe logo abaixo da dura mater e a ela é justaposta. Ela chama aracnoide, que vem de aranha, né? Porque ela envia várias trabéculas aracnoides que muitas vezes dá uma aparência de teias de aranha, né? E que ela vai conectar, na realidade ela conecta a dura mater à pia mater. Então ela sempre vai formar um espaço. Com essas trabéculas ela vai formar o espaço subaracnoide, por onde a gente vai ver os vasos que estão, e muitos vasos que correm nesse espaço, né? Principalmente vasos e artérias, e ela vai se conectar à pia mater. Só que essa ligação da dura mater com a aracnoide vai ligar a dura mater à pia mater, né? Só que muitas vezes essa ligação da aracnoide com a dura e com a pia, ela pode variar enormemente em algumas localizações, porque muitas vezes existe uma fissura, né? Que como a dura mater ela é totalmente colada ao crânio, né? E a aracnoide está colada à dura mater, esse espaço pode ser maior, principalmente nas fissuras e na base do cérebro, né? Na base do encéfalo, pode formar esses espaços que a gente vai dar o nome de cisternas. São espaços maiores, né? Entre a aracnoide e a pia mater, que a gente vai dar o nome de cisternas, né? A gente vai dar o nome de cisternas ou cisternas subaracnoides. No espaço subaracnoide existem os vasos e o líquor. Então, o que corre nesse espaço? Basicamente, a gente tem os vasos, né? Principalmente na base do crânio, existem vasos, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior, o polígono de Willis, ele está no espaço subaracnoide. E ele também é o espaço por onde vai correr, por entre essas trabéculas, por onde vai correr o líquor, né? O líquido cérebro espinhal. Então ela vai formar com a pia a cisterna subaracnoide, que as principais cisternas é a cisterna magna, que é a cerebelo bulbar, que está inferior ao cerebelo, em continuação com o bulbo, né? Existe a interpeduncular, ou aquela que une
está entre os dois pedúnculos, por onde corre o terceiro nervo craniano. Existe a quiasmática, que está abaixo do quiasma óptico. Existe a cisterna superior, que ela é mais conhecida como cisterna quadrigêmea. Conheço mais ela como cisterna quadrigêmea, mas você pode chamar da veia cerebral magna, ou cisterna de Galeno, ou cisterna coligular. Existe a cisterna que está em volta e lateral aos pedúnculos cerebrais, que é a cisterna ambiens. Existe a cisterna da fissura lateral do cérebro, né, ou fissura de Silves, que é a cisterna lateral, ou cisterna de Silves. Acima do corpo caloso forma uma pequena cisterna, que é a supracalosa. E quando a medula acaba no cone medular, tudo que está abaixo ali a gente chama de cisterna lombar. Então aqui é uma foto que a gente vai ver essas principais cisternas, né? Então a cisterna magna, que é a mais conhecida, que está inferior aqui ao cerebelo e posterior ao bulbo, né? Existe a cisterna quadrigêmea, que ela está atrás da placa quadrigêmea, que é dos colículos superiores e inferiores. Também você pode chamar de cisterna superior, cisterna da veia de Galeno, porque a veia de Galeno está aqui. Existe a cisterna que está em volta dos pedúnculos cerebrais, que é a cisterna ambiens. Existe uma que está entre os pedúnculos cerebrais, na fossa interpeduncular, que a gente vai ter a substância perfurada posterior, né? Que a gente vai ter a saída do terceiro nervo craniano, isso vocês já viram, né? Um pouquinho anterior aos corpos mamilares. Essa é a cisterna interpeduncular. Existem as cisternas quiasmáticas, né? Que está abaixo do quiasma óptico. E a fissura de Silves, ela é tão profunda que ela vai formar a cisterna lateral, tá certo? Ou cisterna de Silves. Existe a cisterna da lâmina terminal e a cisterna supracalosa. Essas são as principais, gente. Você vai ver, na neurocirurgia a gente aprende quase 100 cisternas. Mas aqui, por que é importante essa cisterna? Porque elas formam vias de acesso natural para o neurocirurgião. Então, se eu quero acessar aqui um aneurisma que sai da carótida, ou lesões aqui que está na profundidade do cérebro, lesões do hipotálamo ou inferior ao hipotálamo, lesões, às vezes lesões que estão aqui anterior ao tálamo. O que o neurocirurgião usa? Ele usa a cisterna. Então já é um espaço virtual. Então ele tira o osso e abre a cisterna e vai afastar os vasos e aí ele comunica uma cisterna com o outro. Então geralmente a gente comunica a cisterna lateral com a cisterna quiasmática, né? E aí a gente vai ter um corredor de acesso cirúrgico às lesões mais profundas. Outra coisa importante da cisterna é que ela contém líquor, né? Então, são locais onde existe abundância em líquor. A gente sabe que o líquor, ele compõe o conteúdo intracraniano. Então, o que existe dentro do crânio? Existe parênquima encefálico, sangue e líquor. Só existe isso, né? Parênquima cerebral, sangue e líquor dentro do crânio. Então, muitas vezes, quando existe uma área que é uma área que esteja de difícil acesso, muitas vezes existe um tumor com edema,
e que está aumentando um pouco a pressão intracraniana. Então, quando a gente esvazia uma cisterna dessa, que a gente tira líquor, a gente já consegue tirar bastante do conteúdo intracraniano. Muitas vezes facilita a cirurgia, o cérebro relaxa, né? E a gente consegue melhorar o ato cirúrgico, né? Tumores aqui, tumores que estão dentro no cerebelo, dentro do quarto ventrículo, a gente esvazia a cisterna magna, a gente consegue usar a cisterna magna também como uma via de acesso ao quarto ventrículo, né? Assim como tumores da placa quadrigêmea, a gente consegue ir por cima do cerebelo e abaixo da tenda fazer esse acesso cirúrgico. Então, por isso que é importante a gente conhecer as cisternas, porque elas são vias naturais de acesso cirúrgico e também são vias abundantes em líquor. E a cisterna lombar, na prática clínica, é a cisterna mais utilizada, né? Aqui onde a gente vai puncionar, vai colher líquor, porque a gente sabe que a medula ela acaba em L2, L1 e L2. Então, abaixo de L2 é seguro a gente colher líquor, porque abaixo de L1 e L2 não existe mais medula, existe apenas cauda equina, né? E que vai formar essa grande cisterna lombar. Certamente, com certeza, a cisterna mais utilizada na prática clínica, né? Então, raquianestesia, coleta de líquor para exame. Outra característica da aracnoide, ela vai formar granulações aracnoides. O que são essas granulações? Muitas vezes, o espaço subaracnoide, que é aquele espaço que contém o líquor e os vasos, eles vão evaginar para dentro dos seios, formando essa área especializada em absorção de líquor, que a gente chama de granulações aracnoides. Também você pode dar o nome de granulações de Pacchioni. A gente sabe que essas granulações aracnoides, elas são abundantes no seio sagital superior, que vai aqui do bregma, né? Do bregma ao a sutura lambda, né? Ao lambda, né? Então essa parte alta do seio sagital superior, ela é abundante em granulações aracnoides. Então praticamente a grande parte do líquor ela vai ser absorvida nessa área que vai do seio sagital superior, que vai do bregma até o lambda, né? As duas fontanelas, a fontanela anterior e a fontanela posterior. Então, as granulações aracnoides são digitações da aracnoide com enovelados de fibras para o interior dos seios durais, levando ao prolongamento do espaço subaracnoide para dentro dos seios durais, né? São os locais de absorção do líquor no sangue. Eu vou pedir um minutinho só para me beber uma água e a gente continua na pia mater. Um minutinho.
Então, a pia mater é a meninge mais delicada, né? Ela que vai recobrir o sistema nervoso central e que é a pia mater que vai dar essa forma do sistema nervoso central. Quando a gente olha o cérebro assim, o cérebro da gente tem uma consistência de geleia. Então ele tem aquela mesma consistência de geleia. Quando você está operando o cérebro, é a mesma consistência. Então é uma área tão delicada que se o neurocirurgião não tiver cuidado com o aspirador, se ele encostar no cérebro, o aspirador já aspira o cérebro, então já tem lesão neuronal. E quem segura essa geleia com esse formato é a pia mater, né? Ela é a meninge que está aderida ao tecido nervoso e que acompanha suas elevações e depressões. Como eu falei, ela dá forma e resistência ao tecido nervoso e a pia, ela vai acompanhar até os vasos que entram no cérebro para irrigar o cérebro, né? Para levar sangue ao cérebro. Então essa pia mata ela vai acompanhar o vaso. E quando ela faz isso, ela forma um coxim de líquor, né? Porque ela acaba também trazendo é, é, trazendo o espaço subaracnoide. Então ela vai formar um coxim de líquor em volta do vaso. Esse coxim de líquor ele pode ser muito proeminente em algumas pessoas, que a gente dá o nome é, de espaço de Vichot-Robin. Por que, que isso é importante? Esses espaços perivasculares ou os espaços de Vichot-Robin. No idoso com atrofia cerebral, esses espaços eles podem tornar muito evidente, principalmente nos núcleos da base, esses espaços perivasculares. E muitas vezes quando você faz uma tomografia, o líquor na tomografia aparece preto. E quando o paciente tem uma isquemia, ela também aparece preto. Então muitas vezes esse espaço ele pode ser confundido com AVCs lacunar. Então, para o radiologista menos experiente, ele pode laudar esse espaço como uma área isquêmica, mas que na realidade nada mais é do que uma alteração própria da anatomia. É um espaço de Vichot-Robin. Às vezes, os radiologistas mais experientes, eles laudam isso. Então, espaços perivasculares de Vichot-Robin. Você vai ver isso nos laudos de tomografia. Então, aquilo que eu falei, no crânio, é, esses espaços extradural e subdural, eles são espaços virtuais, né? Eles não existem, né? Só quando ocorre algum processo que fazem com que essas camadas da dura com aracnoide ela se desprenda, né? A dura mater se desprenda do osso, formando o espaço extradural ou epidural, e a dura mater se desprender da aracnoide, formando o espaço subdural. E como eu falei, a dura mater da coluna, ela é diferente porque ela só tem a lâmina interna. Ela não tem aquela lâmina que é fortemente aderida ao osso. Então, na coluna, o espaço extradural, ele é um espaço que realmente existe. Então, nesse espaço, existe um espaço grande entre o osso, né? Entre o osso e a medula, perdão, e a dura. Esse espaço geral aqui posteriormente
Geralmente ele é preenchido por gordura epidural e os vasos. Existe também o ligamento amarelo aqui posterior. E aqui existe a gordura epidural e os vasos. E existe também o ligamento longitudinal posterior aqui. E esse espaço na coluna, esses vasos aqui, eles são o anestesista ou o neurologista ou qualquer outro profissional, ele pode ser utilizado para realizar anestesias epidurais, né? Então pode ser usado para fazer analgesia epidural. Então o espaço epidural ele é um espaço verdadeiro. Então o líquido cérebro-espinhal, ele nada mais é do que um ultrafiltrado do sangue. Então, praticamente, ele vai ter os mesmos ou a maioria dos componentes do sangue. Então, ele vai ter proteína, vai ter célula, né? E vai ter eletrólitos. O líquido, o líquor, né? Ele vai ocupar esse espaço, que é o espaço subaracnoide, né? E ele também tem funções importantes, principalmente função mecânica de amortecedor, dissipando energia do trauma, né? Então esse coxim de líquor faz com que o cérebro não colida em um trauma imediatamente na tábua óssea, né? Então ele tem uma proteção mecânica e quando existe esse espaço subaracnoide em volta de todo o sistema nervoso central, a gente sabe que quando uma estrutura ela está envolta de líquido, ela está imersa em líquido, a gente sabe que o peso daquela estrutura ela diminui muito, né? Diminui muito por conta do líquido, né? Da densidade entre a densidade da água e a densidade do líquido. Então, geralmente, estruturas menos densas que a água ou o líquido, elas vão flutuar. Por isso que a gente se sente um pouco mais leve quando está dentro da água, né? Então, isso faz com que diminua o peso do cérebro. Então, ela tem uma importante função de proteção contra traumas, né? Tem proteção biológica, né? Então existem células imunológicas dentro do líquor e, e o líquor ele é 90% das vezes produzido pelo plexo coroide. Outra parte do líquor ela é secretada pelo epêndima das células ependimárias que estão em volta dos ventrículos, né? Do sistema nervoso central, do ventrículo lateral, do terceiro ventrículo e do quarto ventrículo. Essas células ependimárias, elas secretam ativamente o líquor. E alguns autores falam que esses espaços perivasculares lá de Bichot-Robin também contribui com a formação do líquor, né? Mas muito pouco. A gente sabe que a circulação desse líquido é lenta, né? E essa circulação do líquor, ela se dá devido a ter um sistema de produção que é dentro do ventrículo e ter um sistema de absorção que é aqui no seio sagital superior, principalmente. Isso já faz com que uma estrutura, um líquido circule, né? Se tem um sistema de produção e outro de drenagem, esse líquido ele circula. Mas existem também outros fatores, como a própria gravidade, faz com que esse líquido circule, né? Então, saindo de áreas mais altas para áreas mais baixas.
As diferenças de pressão entre a caixa craniana e o tórax faz com que também tenha esse fluxo licórico. E esse fluxo licórico, ele pode se dar em todas as direções. Por que eu falo isso? Muitas vezes a gente se deixa levar por figuras que fazem como eu vou mostrar, que falam que o líquido ele sai do ventrículo lateral, depois passa para o terceiro ventrículo, depois passa pelo quarto ventrículo, vai sair pelos forames laterais e mediais, vai passar para a coluna. Muitas vezes isso não ocorre assim dessa maneira, mas principalmente o maior sentido é esse. Mas as pulsações dos vasos do cérebro faz com que esse líquido circule em todas as direções. Então, quando o cérebro pulsa, é, com certeza vai líquor para cima, para o terceiro ventrículo, e vai líquor para baixo. Então, só que a gente sabe que o maior fluxo é, 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 é aproveitando esse vetor de produção e drenagem. Mas muitas vezes a gente tem neoplasias do quarto ventrículo que pode mandar metástase para o terceiro ventrículo. Isso acontece por esse fluxo reverso de líquor que pode ocorrer devido à pulsação dos vasos do cérebro, né? Então, de maneira geral, esse líquido ele é renovado a cada 8 horas. Esse espaço subaracnoide e intraventricular vai ter mais ou menos uma capacidade para 150 ml, né, ou centímetros cúbicos. Então, são 150 ml que são renovados a cada 8 horas, que dá um total de 450 ou mais ou menos 500 ml ao dia de produção de líquor. Então é bastante coisa e a gente sabe que qualquer interrupção nesse fluxo, devido a essa alta produção e absorção, pode causar complicações sérias. Então daí a gente sabe que uma obstrução nesse fluxo é uma emergência neurológica. E que a pressão desse líquor no espaço subaracnoide, ela é uma pressão baixa que está por volta de 5 a 20 centímetros de água, isso na punção lombar. E de células tem de 0 no adulto, existem mais ou menos de 0 a 4 leucócitos. Então, como eu falei, o líquor ele geralmente vai seguir esse vetor, né, de drenagem, né? Ele vai sair dos. Eles são produzidos onde tem plexo coroide e todos os ventrículos eles têm plexo coroide. Então, o ventrículo lateral tem plexo coroide, o terceiro ventrículo tem plexo coroide e o quarto ventrículo tem plexo coroide. Então ele é produzido tanto nos ventrículos laterais, que vai passar pelo forame de Monro ou forame interventricular para o terceiro ventrículo, e do terceiro ventrículo vai passar pelo aqueduto cerebral, que é o aqueduto mais longo e mais fino, né, desse pertuito. Então daí a gente sabe que a causa mais frequente de obstrução do fluxo licórico em criança e congênita, né, é a atresia desse aqueduto. Passa pelo terceiro ventrículo, depois vai pelo aqueduto mesencefálico ou aqueduto cerebral, né? Depois passa para o quarto ventrículo e vai sair nos recessos laterais, né, do quarto ventrículo, vai sair lateralmente, a gente vai ter os forames de Lusca e medialmente a gente vai ter os forames de Magendie.
Então, MM e LL. Isso ele pode se continua também pelo canal central da medula e ele vai ganhar o espaço subaracnoide por esses dois forames que eu já comentei, o forame de Lusca e o forame de Magendie. A gente sabe aqui das partes do ventrículo lateral, né, que é corno frontal, que é corpo do ventrículo lateral. A gente tem o átrio ventricular, né, aqui mostra o átrio ventricular, o corno occipital e o corno temporal. A gente sabe que no corno frontal não tem plexo coroide, a gente sabe que no corno occipital também não tem plexo coroide. Só que o corno occipital ele é um corno muito infrequente, algumas pessoas não têm. Os ventrículos laterais vai se comunicar com o terceiro ventrículo pelo forame interventricular, o forame de Monro. E o terceiro ventrículo é a cavidade que existe entre os tálamos, né? Aqui tem a aderência intertalâmica, que vai se comunicar com o terceiro e o quarto ventrículo pelo aqueduto. Depois vai ganhar o quarto ventrículo e vai passar para o espaço subaracnoide para formar aquelas cisternas da base, né? As cisternas subaracnoides, lateralmente pelo forame de Lusca e medialmente pelo forame de Magendie. Ele também se continua pela medula, né? Que muitas vezes obstruções segmentares na medula dá um quadro de dilatação e expansão desse canal medular que a gente chama de seringomelia. Então, aqui é a disposição dos plexos coroides, né? Esses plexos coroides, eles vão estar aqui entre o tálamo e o fórnix, né? Entre o tálamo e o fórnix existe um espaço por onde vai correr os vasos coroideus, né? Que vão formar o plexo coroide, que é a fissura coroideia. Então, os plexos coroide, eles estão no ventrículo lateral, principalmente no átrio. Lembra, o lugar do átrio existe o bulbo ou glomus do plexo coroide. Também existe no assoalho do corpo e no teto do corno inferior. No terceiro ventrículo ele vai compor o teto do terceiro ventrículo e também vai compor o teto e os recessos laterais do quarto ventrículo. Aqui é a forma da embriologia, como que se dá a formação do plexo coroide. Existe um vaso, ele é formado devido a uma diferenciação do vaso com a pia e com o epêndima. Ele forma essa estrutura de plexo coroide. Aqui aquela disposição que a gente já comentou do fluxo, né? Do líquido, como eu falei antes, muitas vezes esse fluxo não é constante nesse sentido. Então a pulsação do cérebro empurra líquido também do quarto ventrículo para o terceiro e do terceiro para o ventrículo lateral. Existe esse fluxo retrógrado de líquido, mas sempre a tendência é que o vetor de escoamento ou drenagem do líquido obedeça a essas setas. Então, veja aqui que o principal sítio de absorção do líquido é no seio sagital superior, formando as granulações aracnoides. Então, é uma área que é abundante em granulações aracnoides,
posterior ao bréquima, né? Para fechar, vamos falar das barreiras das barreiras encefálicas, né? Que são dispositivos que impedem ou dificultam a passagem de substâncias do sangue para o tecido nervoso, do sangue para o líquor e do líquor para o tecido nervoso. Então, quando existe a barreira que o sangue vai impedir, a barreira que vai impedir o sangue de mandar a substância para o sistema nervoso, que é a barreira hematoencefálica, a barreira que vai impedir o sangue de mandar certas substâncias para o líquido, que é a barreira hematolicórica ou hemolicórica, e existe a barreira em que o líquor vai fazer para não disseminar alguma substância para o tecido nervoso, que é as encefalolicórica. Então aqui a gente na figura já vê que os vasos do cérebro, ou os capilares do cérebro, eles têm uma estrutura diferente dos capilares sistêmicos, né? Porque os capilares sistêmicos, geralmente eles são fenestrados, né? E não existe tanto, e os espaços extracelular são muito maiores. Isso facilita com que existe a passagem de substância do interior do vaso para os tecidos. Já os capilares cerebrais, eles geralmente não têm essas fenestrações e os espaços intercelular, eles são muito pequenos, né? E praticamente algumas vezes eles inexistem. E além, as células da glia, principalmente os astrócitos, vai formar uma segunda barreira em torno do capilar, né? Formando uma segunda barreira em torno do capilar, dificultando a passagem dessa substância para o interior do sistema nervoso central. Então, existem as barreiras encefálicas, né? Em que o sangue arterial ele tem dificuldade para passar para o sistema nervoso central, perdão, algumas substâncias, né? Do sistema nervoso, o sangue ele tem dificuldade de passar algumas substâncias do sangue para o sistema nervoso central, que é a barreira hematoencefálica, né? Por quê? Porque existe um endotélio vascular ou um capilar que não tem fenestrações, né? A membrana basal dela, existe uma membrana basal também sem interrupções, e a gente sabe que as células da glia vão formar um reforço e existe muito pouco espaço intercelular no tecido nervoso central. Isso dificulta muito que algumas substâncias do sangue adentre ao sistema nervoso central. Os astrócitos, eles vão envolver esses vasos através dos seus podócitos gliais, né? E existe a barreira hematolicórica, né? Devido a essa membrana basal também do cérebro, né? E também do epitélio do plexo coroide, dificulta essa passagem de substância do sangue para o líquor, né? A gente vê também que o compartimento extracelular dessa barreira ela é pequena, né? Então, basicamente, há uma proteção de substâncias do sangue de adentrar ao sistema nervoso central, né? Isso também se dá
pela essa falta de espaço extracelular e devido à proteção que as células da glia eh, ela faz em volta do vaso. Então, muitas vezes, a gente sabe que se você tem alguma afecção no sistema nervoso central, você vai passar alguma medicação, um antibiótico. Geralmente a gente tem que passar com a dose dobrada para a gente tentar vencer essa barreira. E a barreira encefalolicórica, né? Ela é dada principalmente pelo epêndima e pela membrana basal do epêndima e pela membrana glial subependimária. A gente sabe que essa barreira ela é muito mais fraca do que as outras duas, né? Então, existem substâncias que podem passar mais facilmente através do líquor para o sistema nervoso central, né? E essas barreiras aqui, elas são muito mais fortes. Ela tem uma barreira muito mais forte. Então, geralmente a gente tem as células da glia que vão dar sustentação ao neurônio, mas que também vão envolver o capilar. Aqui a gente vê um astrócito que vai formar aqueles pés astrocitários envolvendo o capilar. E a gente vê que o capilar não tem fenestrações, né? E existe uma membrana basal também contínua. Então, isso dificulta muito alguma substância de adentrar ao sistema nervoso central, formando a barreira, que é a mais importante, que é a barreira, é, barreira hematoencefálica. Só que existem alguns órgãos que essa barreira hematoencefálica ela é muito mais fragilizada, né? Então, alguns órgãos e algumas condições que vão aumentar a permeabilidade de alguma substância a essa barreira hematoencefálica. Anatomicamente, as estruturas que estão envoltas às cavidades encefálicas, principalmente as que estão em volta do terceiro ventrículo e do quarto ventrículo, elas vão ter essa permeabilidade à barreira hematocefálica aumentada. Então, praticamente não existe barreira hematoencefálica nessas localizações, principalmente na pineal, né, na neurohipófise e nos plexos coroides. A gente sabe que no feto, essa barreira hematoencefálica e no RN, ela é uma barreira muito prematura, que não protege muito. Então, muitas vezes, algumas substâncias que podem danificar o cérebro, principalmente a bilirrubina indireta, né? Elas podem se impregnar nos núcleos da base, causando uma condição que a gente chama de kernícteros, que é muito sequelar e destrutiva ao cérebro. Algumas variações de pH, de pressão e de temperatura podem aumentar a permeabilidade dessa barreira. Tumores geralmente aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Trauma, infecções, infecções aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Choque, contrastes radiológicos e elevações de CO2 são condições que podem aumentar a permeabilidade dessa barreira hematoencefálica. Vamos falar agora de algumas correlações clínicas de tudo isso que a gente falou. Por exemplo, da punção lombar, a gente geralmente colhe daquela cisterna lombar, a gente sabe que a medula acaba em L2, então isso facilita muito a punção e a coleta de líquor, né? Então, quando a gente precisa coletar líquor, geralmente o médico generalista vai coletar
da vai fazer uma punção lombar, só vai coletar líquor, geralmente é o neurocirurgião da cisterna magna, que é um espaço aqui. Se houver alguma contraindicação à punção lombar, né? Se houver alguma situação que impeça a punção lombar, aí a gente pode optar por fazer a punção da cisterna magna, né? Então, essa punção a gente pode fazer diagnóstico de meningites, né? A gente pode fazer diagnóstico de hemorragia subaracnoide, que é hemorragias no cérebro, no espaço subaracnoide. A gente sabe que ela vai comunicar todo o espaço subaracnoide e vai passar para o espaço subaracnoide da coluna, e que é o exame mais sensível para a gente detectar essas hemorragias. A gente pode injetar contraste aqui dentro, né? Fazer mielostomografias com injeção de contraste para ver se tem alguma obstrução desse fluxo. Geralmente, para vencer aquela barreira hematoencefálica, a gente pode lançar mão de antibióticos intratecal, que a via subaracnoide a gente chama de intratecal. Então, a gente pode usar antibióticos e quimioterápicos. E o anestesista usa para fazer anestesia regional, né, a raquianestesia. Então, geralmente, essa é a posição aconselhável a se fazer da punção lombar. Então, a agulha ela vai atravessar a pele, o tecido celular subcutâneo, vai atravessar o ligamento interespinhoso, o espaço epidural, que vai ter ligamento amarelo, gordura epidural e vasos, vai perfurar a dura mater e vai cair nesse espaço subaracnoide. Você pode ser feito também com o paciente sentado, tanto sentado quanto deitado. Se houver interrupção daquele líquido ou do líquor, a gente pode ter uma situação que é a hidrocefalia. Então, esse jogo de produção e absorção, ele pode provocar hidrocefalia. Então, se existe uma interrupção desse fluxo, esse líquido se acumula, né, a montante, e pode dilatar os ventrículos que estão a montante da obstrução. Então, se existe obstrução no forame de Monro, a gente vai ter a dilatação dos ventrículos laterais. Se existe obstrução no aqueduto, a gente vai ter dilatação dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo. Se a gente tem obstrução nos forames de Magendie ou nos forames de Lusca, a gente vai ter dilatação dos 4 ventrículos. Então, essas hidrocefalias, elas podem ser obstrutivas, existe um ponto de obstrução, e pode ser não obstrutivas, ou pode ser não obstrutivas. Então, geralmente, as hidrocefalias não obstrutivas, geralmente elas vão ser ou por uma produção exagerada ou por uma dificuldade daquelas granulações aracnoides de absorver esse líquor, né? No adulto, essas hidrocefalias podem dar sintomas muito prematuros e agudos do que na criança, porque na criança os ossos do crânio ainda são abertos, né? E isso faz com que a expansão do cérebro acompanhe a expansão dos ossos do crânio. No adulto, como o osso já é fechado, isso costuma dar sintomas mais agudos, né? Então, a hidrocefalia ela é uma síndrome resultante do balanço da produção e da absorção do líquido. Clinicamente, em criança, a gente vai ter a macrocrania, que é aumento do volume craniano, né?
a gente vai ter o olhar de sol poente, que muitas vezes essa hidrocefalia, ela ocorre uma expansão do terceiro ventrículo que vai comprimir aqui a placa quadrigêmea. E quando isso ocorre, a criança pode ter esse olhar de sol poente, esse olhar para baixo, assim. E essa hidrocefalia causa um aumento de pressão intracraniana, porque o crânio é uma cavidade fechada, existe um equilíbrio entre encéfalo, líquido e sangue. Qualquer um que aumentar uma dessas estruturas, isso vai fazer com que aumente a hipertensão intracraniana. Aqui a gente vê uma tomografia normal, né? Aqui essa disposição de um ventrículo normal, né? Geralmente essa distância aqui, ela tem que ser menor do que a metade da distância de um osso a outro. Então aqui a gente vê um corno frontal bem dilatado, um átrio ventricular e um corno occipital bem dilatado, mostrando uma hidrocefalia grave. Então, quando há expansão desses ventrículos, ocorre a compressão do parênquima normal com a tábua do osso. Então, o cérebro está em sofrimento, né? Isso dificulta a circulação de sangue aqui no cérebro, né? E muitas vezes essa dilatação pode ser tão grande que o líquor começa a infiltrar o parênquima cerebral, que a gente dá o nome de transsudação transependimária de líquor. Quando isso ocorre, a gente pode lançar mão de um artifício, que é uma derivação ventrículo peritoneal. A gente faz um bypass, né? Faz uma ponte, né? Conectando o ventrículo com um sistema valvulado, e a gente deixa a cavidade do catéter na cavidade abdominal ou no peritônio. Então, esse líquido que é produzido, ele é desviado e ele cai no abdômen, e aí os vasos do abdômen absorvem esse líquido. Essa aqui é uma derivação ventrículo peritoneal. A gente às vezes pode derivar para fora, ventricular externa. Essas meninges também podem ser alvo de tumores. Esses tumores, o tumor mais frequente das meninges é o meningioma, que é um tumor geralmente 90% das vezes benigno, que ele vai crescer da aracnoide. Existe hidrocefalia por excesso de produção. Então a gente tem aqui no interior do ventrículo lateral um tumor que é um tumor de origem do plexo coroide, que a gente dá o nome de papiloma. Então esse abundante plexo coroide produz muito líquido que o cérebro ou as granulações aracnoides não dá conta de absorver. E isso faz com que haja dilatação e acúmulo de líquido. Então aqui a localização daqueles hematomas. Então no espaço aqui a dura mater, né? Aqui a dura mater. Então acima da dura mater geralmente existe uma fratura. Essa fratura lesa o ramo da meningea média. Ou algumas vezes, se essa fratura não lesar, ela pode lesionar os vasos da díploe. Então, isso é uma coisa que os livros não falam, porque os livros falam que o sangramento extradural ele tem origem arterial. Na maioria das vezes é isso, mas muitas vezes o sangramento extradural ele pode ter uma origem venosa. Por quê? Porque a gente sabe que a díplo é rico em veias.
Então, muitas vezes tem um traço de fratura que não rompeu a dura mater, mas comunicou a díploe com o espaço extradural. Certamente esse é um hematoma muito mais grave do que o extradural arterial. Mas ele também pode ser correlacionado com hemorragia venosa. Ele tem esse formato, que os livros vão falar de biconvexo, em lente biconvexa. Ele forma esse fuso. Por quê? Por que ele forma esse fuso? Porque a dura ela é muito aderida ao osso. Então, para esse hematoma ir descolando a dura ou descolar a dura, ele precisa ganhar mais corpo para que tenha força para descolar a dura. Então, eles têm esse formato de biconvexo, eles têm que expandir muito para começar a descolar a dura mater. Já o espaço subdural, ele é um espaço mais frouxo, o que quer dizer o seguinte, que esse sangramento ele é devido a veias pontes, né, que vão ligar a aracnoide, vai atravessar pelas veias pontes, vai passar para a dura mater. Como ele é um espaço mais frouxo, o sangue tem maior facilidade de descolar esse espaço. Então, o sangue meio que acompanha a curvatura do cérebro. Aqui a figura não mostra tanto, mas geralmente é isso. Ele não fica tão gordinho. Por quê? Porque com um pouquinho de sangue ele já consegue descolar. Então ele vai acompanhando a curvatura do cérebro, né? Então, galera, hoje a gente falou aí um pouco das meninges, de líquido, de barreiras. Vocês são a turma que está mais adiantada assim, na neuroanatomia. Isso é bom, né? Agradeço a presença, a paciência de vocês, entendeu? Estou gravando a aula. Então, ao final, eu passo os slides para vocês, né? E eu passo os slides e passo a gravação. Beleza? Valeu, valeu, galera. Obrigada, professor. Agradeço a presença. E a gente se encontra aí na próxima semana. Na próxima semana vamos falar de vascularização e a gente segue aí o roteiro do Ângelo Machado. Falou, tchau.